Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 895. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 30 minutos da terça-feira, 22 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, bastante descansado e bastante tarifado, sem aí alternativas até o presente momento para essas tarifas praticadas contra o professor Bagdadi. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 895. Uma honra estar aqui mais uma vez, um prazer estar aqui com todo mundo que nos acompanha nessa gravação que a gente faz no YouTube, aliás, uma live, no YouTube, de onde sai a gravação que vai parar lá no podcast. Sejam todos muito bem-vindos para a gente falar sobre os assuntos do dia de hoje. Daniel, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre uma pesquisa que foi formulada pela Ipsos-IPEC e que traz uma percepção um pouco diferente daquela que a gente costuma ver, que é como é que os brasileiros enxergam os conflitos internacionais. A gente costuma falar sobre isso, Daniel, em aula, no podcast e tal, que o Brasil é um país muito distante das guerras, né? O Brasil ele não tem ameaça de guerra, o Brasil não entra em guerras, o Brasil, aliás, tem uma postura que normalmente é bastante conciliadora, o Brasil tem boas relações com seus vizinhos, e muitas vezes a gente não se pergunta muito como é que os brasileiros enxergam as guerras que estão acontecendo, Daniel. Aliás, o que não falta são conflitos, são guerras, são atritos nesse momento, e, portanto, a Ipsos-IPEC fez essa pesquisa, Daniel. A pesquisa foi realizada dos dias 3 a 8 de julho, ou seja, já pega um período um pouquinho posterior aos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Então, um bom momento para fazer uma pesquisa sobre essa. Naturalmente, a gente está falando já sobre um momento aí de quase 3 anos e meio de guerra na Ucrânia. E o primeiro dado que eu achei interessante nessa pesquisa é que a principal preocupação dos brasileiros com relação a guerras é uma preocupação econômica. Você vê como é que são décadas, e décadas e mais décadas, mais de um século, na verdade, do Brasil sem muita preocupação com relação ao conflito que possa atingir militarmente o Brasil. Então, 72% das pessoas entrevistadas, foram 2.000 pessoas entrevistadas, acreditam que os conflitos internacionais podem afetar muito a economia brasileira. E um pouquinho menos, 66%, acreditam que as guerras podem interferir nas relações diplomáticas do Brasil com outros países. Também me chamou a atenção, Daniel, como é que os brasileiros eles têm essa percepção, mas apenas 25% se declaram bem informados sobre o que está acontecendo nas guerras mundo afora. Aliás, você, ouvinte do Petit Jornal, provavelmente está nesses 25% aí. 46% se consideram mais ou menos bem informados e 27% se consideram mal informados, não sabe o que é, também não tem qualquer tipo de compromisso com relação a isso. Outro ponto interessante, Daniel, é a avaliação que as pessoas fazem de diferentes países. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu queria te ouvir sobre isso, é como o brasileiro ele tende a ser crítico. O único país que tem uma avaliação, uma boa avaliação acima de 50% são os Estados Unidos. E mesmo assim, Daniel, é 51%. 49% dos brasileiros fazem menções desfavoráveis ou muito desfavoráveis com relação aos Estados Unidos. Com relação à Rússia, isso sobe para 70%. 70% é opiniões desfavoráveis ou muito desfavoráveis com relação à Rússia. É mais ou menos o mesmo percentual do Irã. 70% tem visões negativas sobre o Irã. Quando a gente fala sobre Israel e Palestina, Daniel, 61% dos entrevistados têm uma visão desfavorável ou muito desfavorável com relação à Palestina. Então, 61% tem visões negativas sobre a Palestina e 52% tem visões negativas com relação a Israel. E com relação à Ucrânia, a avaliação dos brasileiros, entrevistados nessa pesquisa, ela é melhor do que a da Rússia. A da Rússia, mais uma vez, 70% de opiniões desfavoráveis ou muito desfavoráveis. Com relação à Ucrânia, é 53%. É melhor do que a Rússia? É, mas continua sendo uma visão
mais desfavorável do que exatamente favorável. Essa avaliação negativa dos países, Daniel, ela é mais intensa entre os mais escolarizados. Então, na medida em que você pega pessoas mais escolarizadas, a avaliação ela tende a ser mais negativa com relação a diferentes países. E quando a gente fala sobre gênero, também tem um impacto. Os homens tendem a se mostrar mais favoráveis aos outros países e as mulheres elas tendem a ter opiniões mais desfavoráveis. Então é interessante, né, Daniel? Porque eu nunca tinha visto uma pesquisa como essa que perguntava, claro, pesquisa de opinião o tempo todo, as pesquisas que falavam sobre a percepção de eventos internacionais. É raro a gente ver, e é interessante notar como é que o Brasil ele tem uma visão de que, olha, o brasileiro tem uma visão de que a gente está distanciado, mas eu não necessariamente compro os outros países, gosto muito e tal. Então, achei bastante interessante uma pesquisa como essa, espero que nós tenhamos outros no futuro. E ficou a impressão para mim, Tanguy, que nós estamos falando de uma temática que ainda é relativamente distante aos brasileiros em comparação a outros temas, particularmente temas relacionados à política doméstica. E também fiquei com a impressão de que as opiniões dos brasileiros são opiniões muito consolidadas, particularmente em relação a determinados países. Ou seja, você tem quase que uma história. Eu tenho uma visão mais favorável aos Estados Unidos, eu tenho uma visão mais negativa em relação à Rússia. Eu tenho uma visão mais favorável a Israel e tenho uma visão mais negativa em relação à Palestina. Isso não me parece reflexo de acontecimentos dos últimos anos. Me parece reflexo de uma história, né, de todo um embasamento histórico ou de experiências que os brasileiros viveram ao longo do tempo e, consequentemente, mudanças de opinião em relação a determinados países são coisas que por aqui tendem a acontecer mais lentamente, talvez até em função desse relativo distanciamento em relação à temática internacional. Uma outra coisa que também me chamou a atenção é que a ideologia influencia menos do que se esperava na opinião e na percepção em relação a diferentes países. Claro que tem alguma influência, mas é menor do que a hipótese inicial acabava supondo. Ou seja, você tem uma percepção mais ou menos generalizada na sociedade brasileira e opiniões em relação a determinados países que me parecem aí terem sido construídas ao longo de bastante tempo e que acabam sendo solidificadas em função disso. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria trazer uma notícia curiosa. No dia de hoje, o governo da Nigéria anunciou que o seu PIB foi recalculado e, consequentemente, o PIB nigeriano é 30% maior do que era divulgado anteriormente. Na prática, o que acabou acontecendo é que a base de cálculo ela foi alterada do ano de 2010 para o ano de 2019 e você teve a inclusão da economia formal, de setores digitais e também da previdência. Consequentemente, como eu disse há pouco, o PIB nigeriano é 30% maior do que era divulgado anteriormente. E também foi divulgado o crescimento da Nigéria no primeiro trimestre de 2025. Foi um crescimento de 3,13%, abaixo dos 4,9% que estavam sendo projetados. Foi um crescimento muito puxado pelo setor de serviços, que representa ali aproximadamente 57% do PIB nigeriano. Entretanto, a gente está falando aí de um recálculo que não resolve problemas que a economia nigeriana vem apresentando nos últimos tempos, como é o caso da inflação, do câmbio instável e também dos problemas arrecadatórios para equilibrar as contas do governo do país. No que diz respeito ao câmbio, recentemente a Nigéria passou por uma reforma cambial importante, unificando taxas de câmbio e também desvalorizando a sua própria moeda. Mas isso ainda não foi suficiente para que você tivesse ali o estabelecimento de uma certa previsibilidade no que diz respeito ao relacionamento da Nigéria com o setor externo. Perfeito. Daniel Souza, a próxima pauta eu queria falar sobre a relação entre Donald Trump e Elon Musk, né, que se deteriorou ao longo dos últimos tempos, mas eu queria deixar um recado para todo mundo que está nos ouvindo. Se você tem algum problema ali com as Big Techs, né, e quando a gente fala sobre Elon Musk, esse é um ponto importante,
né? As Big Techs, aliás, que fazem parte, inclusive, desse movimento norte-americano de pressão sobre o Brasil. Se você não fica muito confortável em entregar os seus dados para as Big Techs, considere a possibilidade de ter uma VPN que seja confiável, uma boa VPN. E é por isso que a gente traz hoje aqui, Daniel, mais uma vez, a NordVPN. É a VPN que é parceira do Petit Jornal e que te permite acessar a internet a partir de mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. E, aliás, tem todas as vantagens de você utilizar uma VPN, né, Daniel, com a possibilidade de você acessar sites a partir de lugares diferentes e, portanto, ter resultados diferentes, inclusive com relação a preço de passagens, preços de hotéis, determinados sites que estão bloqueados para fora do país, você consegue acessar se você escolher um servidor daquele país, como também uma série de ferramentas, uma série de instrumentos de proteção do seu computador e do seu celular. Então, eles têm, por exemplo, um sistema de bloqueio avançado de malware, de proteção aprimorada contra phishing, né, que rouba ali os seus dados, proteção offline, tudo isso com um super desconto para você que é ouvinte do Petit Jornal e utiliza o link que está na descrição desse episódio. Aliás, contratando a assinatura de 2 anos, você ganha 4 meses adicionais acima daquilo que você já contratou e você ainda tem 30 dias para se arrepender. Dos primeiros 30 dias, assinou, não gostou, você tem o seu dinheiro todo de volta. Eu duvido que isso vai acontecer, tenho certeza que você vai curtir, mas fica aqui a indicação da NordVPN, o link está na descrição desse episódio, Daniel. Imperdível, gente. Cliquem no link no descritivo desse episódio. Tang e eu somos usuários do serviço da NordVPN, vale a pena demais. Você acaba tendo maneiras ali de fazer consultas em relação a conteúdos em plataformas de streaming. Você acaba tendo a possibilidade também de consultar passagens aéreas através de diferentes servidores. Isso pode te levar a economias. E você também tem a proteção dos seus dados. É muita vantagem junta em condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo, NordVPN. É isso. Daniel Souza, como eu tinha dito, né, a gente vai falar agora sobre a relação entre Donald Trump e Elon Musk, que foi uma relação que viveu ali seu período de lua de mel, né, Daniel, durante a campanha eleitoral. Depois o Trump colocou ali o Musk numa posição super privilegiada no meio do governo, né? Não tinha exatamente um cargo, mas criou um setor meio informal, né? Que era o DOD, né? Ali pro Elon Musk tomar conta. E, de repente, a relação ela foi se deteriorando, bateram boca e tal, e nesse momento parecem rompidos. Isso deixa o Trump com uma questão na mão, Daniel, porque algumas semanas atrás ele anunciou, e a gente trouxe isso aqui no Petit Jornal, o projeto do Golden Dome. Golden Dome está inspirado ali no Domo de Ferro, que é o sistema de defesa aérea de Israel, e a ideia do Trump é fazer um investimento muito grande para que os Estados Unidos tenham um sistema parecido, só que ainda mais seguro, né, e, portanto, capaz de proteger os Estados Unidos, inclusive, contra ameaças maiores. É um investimento, Daniel, que a gente está falando aí de que até 2029 pode ter um gasto na casa de 200 bilhões de dólares e, segundo o Congresso, esse gasto pode chegar a 560 bilhões de dólares ao longo dos próximos 20 anos. É um dinheirão, uma quantidade de dinheiro inacreditável. E, naturalmente, no momento em que o Trump anunciou isso, imaginava-se que seria o Elon Musk que faria o projeto avançar, que seria exatamente a SpaceX. É a empresa do Elon Musk que tem a maior capacidade de fazer um projeto como esse avançar. Só para a gente ter uma ideia, a Starlink, né, enfim, que na verdade a SpaceX, que lança os satélites da Starlink, já tem mais de 9.000 satélites em órbita. Então tem uma super experiência, um monte de contrato com os Estados Unidos, mas agora eles estão rompidos. Então Trump começou a se movimentar essa semana agora, Daniel, para tentar imaginar que outras empresas podem assumir um papel maior num projeto com tanto dinheiro e tão estratégico como esse. Então, uma das possibilidades, Daniel, vem sendo a Amazon, que tem o chamado Project Kuiper, né, que é um projeto espacial, né, que tem, inclusive, alguns contatos com o Pentágono, mas que até hoje, Daniel, só para a gente ter uma noção do descompasso, fez o lançamento de 78 satélites. A SpaceX já lançou 9.000. A Amazon, Daniel, lançou 78, todos eles de uso civil. Então você precisa ter ali um avanço muito grande
para que você consiga um sistema bem feito, um sistema coordenado, inclusive com a utilização de satélite por meio da Amazon. Algumas outras empresas vêm sendo cortejadas, né? Então, quando a gente fala sobre a Palantir, sobre a Anduril, são empresas americanas que seriam capazes de eventualmente se preparar para um sistema como esse. Você tem grandes players, né? Grandes empresas do setor de produção de armas dos Estados Unidos, como a Lockheed Martin, né? Que é responsável ali por aeronaves de combate e tudo, que podem ser preparadas para isso, mas claramente o recado de Donald Trump nesse momento é: Elon Musk, você não é mais meu amigo, se você não é mais meu amigo, você não pode mais brincar com os meus brinquedos. O meu dinheiro, que é o dos Estados Unidos, você provavelmente não vai mais ver. Então, em momento algum foi dito que a SpaceX assumiria a dianteira, né, ou teria uma participação importante na construção desse sistema, mas era o esperado, né? O Elon Musk estava o tempo todo para cima e para baixo do lado do Trump. Nesse momento, os dois estão rompidos. Então, se você que está me ouvindo tem uma empresa que de repente consegue lançar satélite, você quer desenvolver uma coisa parecida, manda um e-mail lá para a Casa Branca, que é possível que o Donald Trump te utilize para fazer ciúme no ex-amigo dele, né, lá no Elon Musk, Daniel. Tem que no dia de hoje o Ferdinando Marcos Júnior, filho de quem o nome sugere, né, e que teve ali dias, digamos assim, de poder, com alguma truculência nas Filipinas, visitou a Casa Branca e esteve com Donald Trump. Diante disso, o Trump anunciou que os Estados Unidos vão firmar um acordo, estão firmando um acordo comercial com as Filipinas, e que esse acordo também inclui um reforço militar. As exportações dos Estados Unidos terão tarifa zero para entrar nas Filipinas, enquanto as Filipinas pagarão tarifa de 19% para entrar nos Estados Unidos. O Ferdinando Marcos Júnior foi elogiado pelo Donald Trump como um negociador muito duro, alguém que conseguiu ali extrair vantagens dele, Donald Trump, durante esse processo de negociação. Eu fiquei olhando a dinâmica de negociação, não entendi quais foram as vantagens que o Ferdinando Marcos alcançou. De qualquer maneira, o Donald Trump fez esse elogio a ele, e existe ali uma preocupação por parte dos americanos em buscar uma maior proximidade em relação às Filipinas, com o objetivo de conter a China. É importante lembrar que as Filipinas e a China têm ali rusgas em relação justamente ao Mar do Sul da China, e houve aí, como eu fiz referência há pouco, a inclusão de um pacote de cooperação militar, de ajuda militar dos Estados Unidos para as Filipinas. Lembrando que os Estados Unidos controlaram ali as Filipinas depois da saída dos espanhóis até o final ali da Segunda Guerra Mundial. Aliás, as Filipinas acabaram, inclusive, sendo extremamente importantes do ponto de vista estratégico na Guerra do Pacífico. E também, no dia de hoje, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, revelou planos para estender a trégua tarifária com a China, e essa trégua tarifária que vai até 12 de agosto. Mas já, Bessent, mas já vai recuar. Tem até 12 de agosto, você não vai conseguir um acordo com a China até lá? Parece que não. Então já está sinalizando que essa trégua tarifária vai ser estendida. Afinal, se ela não for estendida, você passa a ter, ou melhor, você volta a ter tarifas de 145% para os produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Tem uma nova reunião agendada entre os negociadores americanos e chineses. Os Estados Unidos têm pressionado aí os chineses para comprar mais produtos americanos, para tentar voltar o seu modelo de um modelo industrial para um modelo de consumo. Muito entre nós, os chineses já estão tentando fazer isso, estão tendo até um pouco de dificuldade, mas os americanos pressionam. E também entrará na discussão, aliás, já faz parte da discussão, importações chinesas de petróleo russo e iraniano. Daqui a China vai parar de importar petróleo russo e iraniano? Vai nada. A China tem uma demanda gigantesca de petróleo. Aliás, é o país que importa mais petróleo no mundo. A China produz petróleo, produz pouco, relativamente pouco, importa muito petróleo, muito mais do que produz, e, consequentemente, ter alternativas para a China é algo de fundamental importância. Mas, de qualquer maneira, é o governo americano recuando, uma vez mais, e recuando em relação à única guerra tarifária que interessa
que é a guerra tarifária em relação aos chineses. Claro que a gente fala de muitos países aqui, etc., de acordos comerciais que estão sendo negociados, mas o que importa mesmo é a China. Além da China, tem outros países que também têm alguma importância, é o caso do México, do Canadá, da União Europeia e do Japão, mas a China está muito à frente de todos os demais se o Donald Trump realmente quer reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Daniel Souza, saiu na imprensa britânica hoje uma série de notícias sobre os Estados Unidos terem transferido armas nucleares suas, norte-americanas, para o Reino Unido, em especial para a base aérea de Lakenheath, né, que fica no Reino Unido. Eu achei interessante, Daniel, eu lembrei muito de você, porque dentre os veículos que trouxeram essa notícia, nós temos o seu queridíssimo, o famoso, o essencial, o necessário, o insumo para a geleia Shakira, o Daily Mail, né? Tava lá. Daily Mail. Perdão. Eu não sei, não tem a pronúncia, Daniel, não tem o suco da pronúncia. Tem Daily Mail, que é um periódico de fundamental importância. Acompanhar assuntos internacionais pelo Daily Mail é algo que pode ampliar muito a sua capacidade de discorrer em relação a temas internacionais e temas das mais diferentes naturezas, seja comércio, seja armamento, seja política, seja celebridades, por que não? Né? O Daily Mail traz tudo isso. Esse é o risco, gente. Você toca no assunto Daily Mail, o Daniel ele começa a discorrer sobre a paixão que ele tem por esse jornal. Não foi apenas o Daily Mail, no entanto, Daniel Souza, o Telegraph também falou sobre isso. Então, outros canais também especializados ali em temas militares falaram sobre o assunto. Não é a primeira vez, Daniel, que os Estados Unidos têm armamentos que estão localizados em bases norte-americanas no Reino Unido, mas a última vez que isso aconteceu foi em 2008, né? Não houve confirmação oficial, então ninguém até agora disse, olha, tem, né, essas armas de fato, essas armas norte-americanas de fato estão instaladas em território britânico, mas de qualquer maneira isso aqui acontece num cenário de aumento das tensões. Aliás, a gente vem acompanhando isso aqui dia após dia. A Rússia, aliás, ela faz uma série de ameaças o tempo todo também. A gente sabe, Daniel, que as ameaças, principalmente o Medvedev, né, o Dmitry Medvedev, que foi, aliás, presidente da Rússia entre 2008 e 2012, ele é um cara que tem uma importância grande hoje quando a gente fala sobre o Conselho de Segurança da Rússia. Ele é um cara que faz ameaças, algumas bastante descritivas, né, sobre o que a Rússia deveria fazer com países europeus, né, com seus inimigos, lançar bombas nucleares e tudo. Então, esse é o cenário que a gente tem, e os Estados Unidos colocam sua contribuição também no aumento dessa tensão, se essa informação for verdade. A gente não tem como a confirmação, mas é algo, de qualquer maneira, a se prestar atenção. A gente teve uma série de indícios, Daniel, no momento em que algumas aeronaves norte-americanas que funcionam exatamente para carregar ogivas nucleares começaram a se dirigir para o Reino Unido, né? A gente sabe que isso normalmente é monitorado e tudo, então começou a ter, né, alguma desconfiança e tudo, e hoje, portanto, a imprensa britânica noticiou. Mais uma vez, a gente ainda não tem condições de saber. A Rússia, naturalmente, já criticou, né, em cima dessas notícias. O Dmitry Peskov, Daniel, aliás, que é o porta-voz do Kremlin, inclusive criticou o movimento em cima da notícia, né, e disse que isso é uma escalada e uma militarização nuclear das mais perigosas. Tudo isso, Daniel, se soma ao fato de que na semana passada, França e Reino Unido, dois países que têm ogivas nucleares, lançaram um programa de cooperação mútua nuclear bilateral. Então a gente vai se juntar aqui para cooperar sobre como é que a gente vai pensar a nossa estratégia nuclear de forma conjunta. Ou seja, a temática nuclear, Daniel, ela volta para a tona, né? A gente volta a ter, de fato, esse como um dos temas estratégicos importantes quando a gente fala sobre o cenário europeu. Naturalmente, não estou dizendo que bombas nucleares serão utilizadas, que eu realmente acho que não serão, mas, de qualquer maneira, a temática nuclear ela volta a ser um ponto de tensão quando a gente fala sobre o cenário europeu, Daniel. Tem registro que a Zâmbia, o governo da Zâmbia, anunciou uma refinaria de petróleo de 1,1 bilhão de dólares que será construída no país a partir do terceiro trimestre de 2025. É uma parceria com a Fujian Xiangxin Corporation da China. Você vai ter aí uma capacidade de refino de 60 mil barris por dia
você também vai ter ali todo um complexo de lubrificantes, vai ter uma termoelétrica associada e a logística será feita via o porto de Dar es Salaam, na Tanzânia. Com isso, você vai ter um alívio nas importações de combustível e a possibilidade de exportações regionais, exportações para os vizinhos ali no sul do continente africano. Essa refinaria ela vai ficar na região de Ndola, que é perto da fronteira com a República Democrática do Congo, no nordeste da Zâmbia. Então, é um investimento pesado e é mais uma das sinalizações dos chineses que consideram ali o continente africano uma zona de expansão dos seus investimentos e também uma zona atraente para que você possa firmar parcerias econômicas. A China já é ali a principal investidora no continente africano, a principal parceira do continente africano e faz aqui mais um movimento na direção de buscar proximidade em relação aos países da região. Daniel Souza, tá servido uma geleiazinha? Vamos fazer a geleia da Shakira de hoje, Tanguy. Ô, Daniel, eu tô achando que a geleia da Shakira vai ter que mudar de nome porque tá virando basicamente a geleia do Trump, né? O Trump, ele garante geleias pra gente todos os dias, né? Porque é realmente uma fonte inesgotável de histórias e de causos. E hoje ele arrumou mais uma. Aliás, hoje não, foi essa semana agora, né? Inclusive mandaram pra gente, agradeço ao pessoal que indicou essa geleia aqui. Mas ele participou de um evento, Daniel, na Pensilvânia, sobre energia e inovação. E você lembra, Daniel, que o Trump ele sempre sacaneava o Biden? Aliás, o Trump sempre fazendo bullying, né? Ele sacaneava o Biden, porque o Biden contava umas histórias que na hora que você ia ver ali o detalhe não batia, né? Então o Biden contava uma história que era uma história de décadas atrás, e na hora que você ia conferir ali o negócio não parava de pé. E o Trump ficava dizendo, olha, tá vendo aí? Pô, tá gagá, tá velho, não tem condição de governar o país. O Trump faz a mesmíssima coisa. Então ele estava lá na Pensilvânia, Daniel, nesse evento sobre energia e inovação, e ele começou a falar sobre o tio dele, que era o John Trump, que foi professor do MIT. E, de fato, o John Trump foi um professor muito reconhecido, né? Tio do Donald Trump, foi um professor muito reconhecido no MIT. E o Trump começou a falar de improviso, Daniel, e começou a contar as histórias do John Trump. E aí uma das coisas que ele contou foi que o tio dele, o John Trump, foi professor de Ted Kaczynski, né, que é o Theodore Kaczynski. Kaczynski é ninguém menos do que o Unabomber, né, que foi um terrorista americano, né, o cara era um matemático de formação, era um gênio, ele estudou exatamente no MIT, ele era um ativista eco-anarquista, né, então ele era favorável ali a parar com o avanço tecnológico, porque isso ia deteriorar a natureza, e, portanto, ele começou a fazer atentados, né, exatamente para chamar a atenção disso. Então, segundo Donald Trump, John Trump teria sido professor do Ted Kaczynski. O Ted Kaczynski era um gênio, mas o tio dele era um gênio maior ainda. Só que aí, Daniel, você faz uma conta rápida e você descobre que John Trump morreu em 1985. Ao passo que o Unabomber surgiu como uma figura nacional no ano de 1996, 11 anos depois. Até aí, de repente, o John Trump foi professor do Ted Kaczynski muitos anos antes. O problema é que Trump, daquele jeito dele, Daniel, ele disse o seguinte: uma vez eu perguntei pro meu tio, o que você acha do Ted Kaczynski? Como, Daniel Souza, que Donald Trump pode ter perguntado pro John Trump como é que tinha sido dar aula pro Ted Kaczynski se o John Trump morreu em 1985, se o Kaczynski ficou conhecido em 1996? Ou o Trump ele teve acesso a alguma tecnologia, Daniel, que a gente não sabe, máquina do tempo, né? Falar com pessoas mortas e tal. Ou isso aqui não passa de uma baita de uma lorota, ou seja, Donald Trump, Daniel, fazendo aquilo que ele mais criticava em Zé Biden, Daniel Souza. Tanguy, diante disso, nos resta aqui encerrar o nosso episódio de hoje. No dia de hoje, Tanguy, tivemos uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal, uma aula sobre desdolarização. Aliás, se você tem interesse nessa temática, vai lá no YouTube do Petit Jornal, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Aliás, as aulas gratuitas são uma forma também de apresentar a didática que nós utilizamos no petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, a plataforma que tem aí mais de uma centena de aulas sobre as mais diferentes temáticas.
vai lá, petcursos.com.br. É barato, é super acessível, nós aprofundamos muitas das discussões que aparecem aqui no podcast. Tenho certeza que você vai se encantar. Então, petcursos.com.br. É isso. E se você quiser, além de assistir o Petit Jornal, além de assistir a aula gratuita, ajudar ainda mais o Petit Jornal, você pode se tornar um apoiador do nosso podcast. Você pode apoiar o Petit Jornal de várias maneiras. Você quer oferecer um apoio de resistência? Pix. Temos o Pix. Somos orgulhosos do Pix. Faz um Pix pro Petit Jornal. A chave do Pix está na descrição desse episódio. Você pode se tornar um apoiador do Petit Jornal lá pelo Apoia-se. O link também está na descrição desse episódio. Se você mora no exterior, você também pode utilizar o Patreon. Você pode se tornar membro do canal do Petit Jornal no YouTube. Vocês têm várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Uma delas certamente vai ser boa para você, vai ser legal e você ajuda muito esse nosso projeto. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.